Nós estamos muito bem, nós estamos felizes, porque hoje a gente vai falar de uma coisa que eu particularmente amo: o mundo das viagens. Os agentes de viagem. Quem são eles? Nós vamos explorar o papel fundamental desses profissionais que fazem cada viagem uma experiência inesquecível. Desde roteiro personalizado até dicas exclusivas. Os agentes de viagem são guias, planejadores, conselheiros, transformando sonhos de viagem em realidade. Às vezes a gente quer fazer uma viagem e não sabe nem por onde começar, não é verdade? Mas quando você encontra o guia certo, da agência certa, você consegue fazer uma viagem inesquecível. Ao longo desse programa, nós vamos descobrir como o trabalho deles vai muito além de venda de pacotes. Eles trazem conhecimento, eles trazem segurança e aquele toque especial para cada destino, ajudando a evitar imprevistos e proporcionando momentos únicos. Vamos conhecer histórias inspiradoras de agentes de viagens. Então se prepare, arrume suas malas e vamos viajar conosco pelos bastidores do turismo e venha entender como esses profissionais transformam cada embarque em uma aventura inesquecível. Eu estou aqui na mesa com esses rapazes. Meu nome é Elisama, graduanda em psicologia. E eu tenho o prazer de apresentar esse programa e eu quero conhecer mais vocês. Eu não conheço ninguém aqui, né? Na verdade. Como é o seu nome, por favor? Eu sou Jorge Nascimento, tudo bom? Boa tarde, Elisama, boa tarde, Plácido. Boa tarde. Boa tarde, Genilson. Sou Jorge, eu trabalho numa operadora de turismo. Ela fica por trás de uma agência de viagem, preparando os pacotes, sistemas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que é uma operadora de turismo também. Isso, e você? Meu nome é Genilson Almeida, boa tarde, Elisama, boa tarde, Plácido. Boa tarde, Genilson. Boa tarde, Jorge. Nós temos uma agência de turismo. E aí também vamos, no decorrer da hora, vamos explicando mais o que é que se pode fazer, um tipo de pacote para vender para os nossos clientes. Verdade, e você? Sou Plácido Brandão, sou agente de viagens e professor também. Eu sou a Elisama, tenho uma agência de turismo e é um prazer, se você quiser comprar conosco, é um prazer, entendeu? A gente fala com o Jorge baixa o preço, aí fica maravilhoso. E aí a gente vai fazer a primeira pergunta para vocês. Quem tiver interesse e quiser responder, pode se sentir à vontade. Um agente de viagens, ele pode criar uma viagem, né? Uma experiência impactante, que mude a história. Tanto ao desejo do cliente, quanto voltado para a cultura, voltado para aquele lugar, voltado para aquele ambiente, aquele destino. Como é que vocês conseguem ajudar um cliente que está indeciso? O cliente está indeciso. Olha, eu quero viajar, eu tenho 20 mil reais e eu quero viajar. Como é que vocês ajudam? Eu acredito o seguinte, que você vender um pacote de viagem, ele é bem fácil. Até porque o turismo, ele enche os olhos do cliente. Sim. E você, para poder fazer aquele pacote e agradar o cliente, eu acredito que não tem como ele deixar de viajar. Basta que você apresente propostas, apresente o tipo de pacote para que o cliente possa ficar satisfeito. Sim, mas o cliente ele está indeciso. Como é que vocês preparam esse pacote? Então, pode falar. Não, então, na verdade é o seguinte, eu fico por trás da agência de viagem. Sim. Mas por ter tanta agência de viagem perguntando, a gente acaba também dando algumas consultorias para o próprio agente de viagem. O cliente indeciso, o que o agente de viagem precisa saber hoje é quais foram as viagens que esse cliente já fez. Porque existem as primeiras viagens, existem destinos de primeira viagem, destinos de pessoas que já viajaram o mundo todo. Sim. Então vai depender muito do que você vai filtrar com o seu cliente. É claro que o cliente vai querer uma viagem internacional. Ele nunca fez uma viagem internacional. É muito mais fácil vender um Buenos Aires do que vender os Estados Unidos para um cliente desse. Então vai depender muito do feeling, da hora, do momento do agente de viagem, né? Você falou, por exemplo, que ele já teria 20 mil reais, né? Um exemplo. Mas aí a gente tem que saber se vai viajar com criança, né? Se é só o casal, qual é o momento da vida, né? Para a gente entender também o histórico de viagens dele. Para daí saber. Porque tem aqueles clientes que já sabem tudo, né? Sobre muitos países, e a gente só vai ali ter o desafio de vender de convencê-lo, ele né? daquele pacote. A ter novas experiências, ou até de repetir uma experiência que ele já teve, mas agora com uma nova roupagem, né? Com novos passeios. Mas tem aquele cliente que nunca foi, como você citou,
E a gente vai ensinar e mostrar para ele como vai ser bom ter aquela experiência. E a questão também, qual o intuito dessa viagem dele, se ele vai em casal, se ele vai com mais pessoas da família, todo esse detalhe também, né? Sim, sim. Porque viajar com criança é uma coisa, viajar com idoso é outra coisa, Correto. viajar jovens é outra coisa, Correto. né? Então eu pego aqui essa resposta, que a primeira coisa é você conhecer o perfil do cliente. Correto. Não é verdade? Conhecer o perfil do cliente. Como é que vocês lidam com as mudanças de preferência? Aí você pegou esse cliente que prefere viajar para a cidade, ele não gosta de campo. A vida toda ele quis viajar para Manhattan, para tal. Aí agora ele diz, eu quero viajar para a Amazônia. Como é que você faz para trabalhar isso no cliente? Porque é um desafio para vocês, né? A insegurança de vocês dizer assim, eu vou vender um pacote. Rapaz, a mulher nunca viajou. É Nova York, Manhattan, agora quer ir para a Amazônia. Eu acho que o maior desafio também está ligado ao fato de que há lugares em que nós, agentes, também nunca fomos, né? E o cliente tem a expectativa de dizer, eu quero ir para lá e você precisa me dizer como é que vai ser bom. Então, a gente precisa estudar sobre aquele destino. É o ponto que eu queria chegar, a parte do estudo. O agente de viagem hoje, ele precisa entender que ele tem que estar o tempo todo pesquisando, estudando. É claro que a visita em loco, acredito que para frente a gente deve falar sobre isso, é fundamental. Mas hoje as redes sociais, a internet, rede social, está muito fácil, né, aprender sobre um destino. É muito mais fácil hoje do que no passado. Sim. Eu digo passado, um passado recente, de 10, 15 anos atrás, você tinha que pegar um livro, tinha que pegar um mapa para saber a rua, onde era, o hotel ficava perto de que rua. Hoje não, hoje em 5 segundos, você sabe, em 5 minutos você sabe se aquele hotel fica perto de um restaurante que o seu cliente gosta, fica perto de um parque que o seu... Ok, Google. Então, assim, hoje tá mas é claro que, usando as ferramentas da maneira correta, é muito fácil hoje fazer um roteiro e até ensinar o seu cliente, mesmo sem você nunca ter ido no destino, né? Sim. Agora você me diga assim, viajar, vocês acham que viajar contribui para o autoconhecimento e desenvolvimento emocional das pessoas? Uma viagem bem-sucedida, vocês acham que ajuda na autoestima das pessoas? Ajuda, sim, isso não tenha dúvida. E tem pessoas, eu acredito, o seguinte, que talvez estejam até, sei lá, de uma forma não tão assim alegre, desse tipo de coisa, e essa viagem talvez levanta a autoestima dessa pessoa. E uma viagem mal programada? E uma viagem que dá perrengue? Destrói até um relacionamento. Destrói até um relacionamento. Vocês têm alguma história? Muitas, alguma história assim que essa viagem deu errado? Eu tenho uma que eu fiz, tem um mês. Meu irmão, que viagem foi aquela? Como tem viagens que vai fortalecer, tem casais que viajam, não só casais, né? Famílias, grupos de amigos que viajam para se unir mais, para fortalecer laços de amizade, de relacionamento. Vai ter viagem que vai destruir. O cara vai brigar com a esposa porque ela não queria ir naquele restaurante, ele queria, ela não queria naquela festa, ele queria. Então, é por isso que planejar, entender o seu cliente é fundamental, né? Você sabe, você também, como agente de viagem, pode perder o seu cliente, né? Sim, sim. E Vocês aí... têm alguma história assim de perrengue de viagem? Eu tenho umas particulares, assim, mas como eu não lido direto com o passageiro, é mais difícil eu escutar as histórias, né? Pessoal, podem contar? Não, tem pessoas, assim, eu tenho alguns destinos que eu vou sempre com familiares, que são destinos que a gente vai quase todos os anos, que é Morro de São Paulo, e sempre Morro tem confusão, tem emoções, porque é um destino que não dá para levar criança. Você tem que entender que alguns destinos não são para criança, para família, né? Idosos, Morro de São Paulo tem muita ladeira, então entendendo o Morro de São Paulo, entendendo destinos que você você evita muita coisa, né? Sim. Mas aí um recado para você que está assistindo, né? É sempre importante consultar um agente de viagem. Um agente de viagem, né? Agora essa pergunta aqui. Um agente de viagem, ele mudou depois da pandemia, não é verdade? Porque o mundo mudou depois da pandemia. Como é que vocês podem ajudar com relação a protocolos de segurança mesmo, aquele cliente que vai fazer a sua viagem? Como vocês podem ajudar nesse sentido? Repare bem, pelo menos a gente tem lá participado com essa forma, com esse tipo de cliente. É aquele cliente que às vezes fica desconfiado, mas a gente procura sempre deixá-lo bem seguro, de que aquela viagem não vai frustrar e de que tudo vai dar certo. A gente tem procurado fazer sempre isso com a nossa clientela.
Sim. Um outro ponto importante também, Genício, é que quando a gente leva em consideração principalmente as viagens internacionais, a Covid deixou aí grandes riscos, né? Então, é sempre oferecer para o cliente um seguro viagem que já tenha a cobertura, não só da saúde geral, mas também com relação à Covid. E assim ele sai, viaja, porque a gente não sabe o amanhã, né? Então, verdade. ele já viaja coberto, seguro, né? Com mais uma segurança, Mas né? tem clientes que às vezes você oferece esse tipo de serviço e ele acha até caro. Sim. Porque existem seguros aí bem barato com abrangência de muita coisa no seguro. O cliente é que às vezes não quer, você oferece e não quer. Já eu tenho um cliente que ele já diz o seguinte, você que sabe como é que eu quero meu pacote. E eu ponho tudo no pacote. Sim, sim. Agora, por exemplo, vocês venderam. Aí, imaginem, voo cancelado ou uma doença do cliente mesmo. Como vocês conseguem gerir essas crises? Porque é um problema. Você está com um cliente, né? Uma família viajou, né? E aquela família viaja, daqui um pouco, voo cancelado. Quem resolve esse pequeno eu vou pensar como um passageiro hoje. Isso acontece constantemente. Então, eu pego 6 horas da manhã até meia-noite, muitas vezes pegando problema de voo cancelado, de doença e muito disso. O que acontece hoje, a maior segurança hoje de um passageiro é emitindo por uma agência de viagem. Eu não falo, claro que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, claro, mas eu digo assim, por experiência de própria família, que às vezes dentro de casa não utilizam os nossos próprios familiares para isso, né? E aí eu ajudo muito o familiar que compra direto na internet sem saber o que fazer com o voo cancelado no aeroporto. Então, o agente de viagem está preparado para isso. Sim. Então, hoje um agente de viagem sabe o caminho mais rápido para a resolução de um voo cancelado, para a resolução dos protocolos de doença, se aceita. A gente sabe que a companhia aérea internacional ela tem uma regra, a companhia aérea nacional tem outra regra. Então, os agentes de viagem estão preparados para essas informações. Sim. Né? E às vezes a família vai na Booking, vai em qualquer site, compra sozinho e quando vem o problema, aí diz, você pode me ajudar? Justamente. Isso acontece lá de vez em quando. E aí quando eu vejo aquela questão, eu digo, e vai resolver como? De que forma você vai resolver isso? A gente diz que não sabe nem pelejar com esse tipo de coisa, com esse decolar, esse tipo de site. Mas o que acontece também é que o atendimento no agente de viagens não é uma venda só. A venda faz parte do processo, né? O agente de viagens, ele presta uma consultoria. Sim. É uma consultoria pré-venda, ele consolida a venda e também o pós-venda. Porque é como se nós viajássemos junto com o cliente e quando ele volta, a gente fica mais seguro de que deu tudo certo. Né? E aí esse cliente que se sente seguro, né, que foi bem atendido, que teve um suporte, vai voltar e vai querer fechar e indicar mais pessoas. E o serviço do agente, ele conta com essa indicação boca a boca. Né? Agora, sim, pode falar. E assim, esse detalhe que você falou, essa questão do cliente que se acompanha, eu tenho essa mania. Eu acompanho ele de quando ele embarca e chegou ao local, e de quando ele volta e chegou à sua terra natal. Sim. Esse é o trabalho. Inclusive, me acham até chato, às vezes. Dora, você é o nome Dora, que ele me acha que eu sou chato desse tipo de coisa. Mas eu acho que aquilo ali... Mas tá na sua responsabilidade. E assim, né, aquilo ali você consegue, como o Plácido disse, você consegue puxar cativar o cliente e fazer ele voltar, né? Justamente. Jorge, qual a diferença da operadora para a agência? Né? A operadora, na verdade, ela está por trás da agência de viagem. A gente nunca aparece, né? Eu estava recentemente na casa de uns amigos que compram através de agência de viagem. Sim. Ele compra através de 3 agências de viagem, eu nem sabia. Ele ele treina comigo uma arte marcial. E a gente, no churrasco de família, dos amigos, ele comentou, você... Então, quando eu expliquei o que eu fazia, ele disse, cara... Eu nunca imaginava que por trás de uma agência ainda tinha uma operadora. Sim. Então, assim, as pessoas não sabem e é aí que está o correto, né? É quando a operadora de fato não aparece. Quem tem que aparecer é o agente de viagem. A gente está por trás. Então, as operadoras, de uma certa maneira, tanto consolidadora aérea como
consolidadora de hotéis, a operadora de hotéis, ela está ali para liberar sistema, liberar crédito, liberar financiamento. Então, a gente está por trás de tudo, buscando melhores condições de hotelaria, de companhia aérea, fazendo acordos nacionais, internacionais. Então, a operadora está ali para isso, para deixar o produto pronto para a agência de viagem. Né? E é o que consolida o processo, né? Porque se um cliente vai na internet e compra, ele vai ter relação com aquele site, mas não vai ter ninguém para respaldar e para... Vamos, né, no popular, resolver o pepino, coloco né? aqui, ainda coloco como é que chama? Um desafio. Eu coloco sempre nas minhas redes sociais. Eu desafio qualquer pessoa hoje a comprar mais barato na internet do que numa agência de viagem. Sim. Então, eu faço esse desafio direto nas minhas redes sociais. Então, porque o que as pessoas procuram hoje na internet é preço. Sim. É só preço. Se for só por preço, a agência de viagem também tem. Entendeu? Então, mas não é só preço que a agência de viagem vende, como o Plácido falou. Então, assim, se for só por preço, a agência de viagem também tem. Outra coisa também, essa questão da operadora. Tem clientes que não sabem o que é operadora, não. Não sabe. Não sabe. Que tanto é que às vezes o cliente liga pra gente lá e... deixa eu ver na operadora. O cara pensa que é outro tipo de coisa, no caso, né? Mas, na verdade, é a operadora, como você falou, que está dando assistência às agências, não é isso? E é assim que tem que funcionar, sem as pessoas saberem mesmo. Quem tem que estar à frente é a agência de viagem. Sim. Agora, essa era digital, ela traz desafios, né, para os agentes. E muitos viajantes, a gente até meio que citou isso, ele planeja a sua viagem sozinho. Quais são os desafios de vocês, agentes, né? Vocês, agentes. Essa competição. Porque o cliente, ele tem ali na sua mão e ele não entende esse processo da agência. Quais são os desafios? As vendas caem. O que acontece, o que eu acho que às vezes é mais desgastante, não é nem lidar com a... Eu não vou nem citar o nome dos sites, né? Mas não é nem lidar com os sites da internet. É lidar com o fato de que às vezes o cliente diz assim, já fiz orçamento em tal agência e consegui esse daqui. E você consegue quanto? Então, às vezes, a gente tem que lidar com um amigo, às vezes, né? Com a pessoa que a gente conhece, mas é porque o cliente nos coloca naquela situação. E aí, Às vezes, a outra pessoa nem sabe, né? Por exemplo, estamos aqui com 2 agências. Plácido está tratando com um cliente. E daqui um pouco ele vem com a sua agência e diz assim, olha, mas tal agência me deu esse valor, quanto é que você me dá? E aí, é como assim, se fosse uma venda de banana. E aí eu sempre digo para o cliente, olha, o preço não é o problema aqui. Porque o preço a gente pode, né, solicitar uma redução aqui e ali para chegarmos no valor. Mas a senhora quer ser atendido por quem? Ou o senhor, né? Então, assim, tem que ter aquele apego social ao agente para que assim a gente tenha uma relação duradoura, não só daquela venda especificamente, né? Agora, e ao mesmo tempo eu não posso, para ganhar o cliente, denegrir a imagem do meu concorrente, né? Eu tenho que ganhar o cliente pela minha qualidade no serviço. Né? É verdade. Mas a questão do que você falou aí como é o nome? Que você pega lá no site. Sim. E o cara vem para cá negociar com você, essa questão eu já passei várias vezes. Aí o cara diz bem assim, chega lá, diz bem assim, acho que lá me deu esse valor X, aqui é valor Y. O que acontece? Já passei uma situação dessa, aí o cara chegou lá depois e disse, Nilson, esse cara está fazendo cotação de preço, para o quê? Para depois você dar a passagem de graça para ele. Eles imaginam isso, né? Para poder ficar negociando o preço. Isso. Quais foram cada um aí, experiências mais difíceis que vocês já passaram nessa profissão? No meu caso, a gente tem muito problema hoje com a questão do online, da internet, dessa facilidade que está hoje de rede social e tudo, são as fraudes, né? Os golpes. Eu acho que hoje o maior cuidado que todo agente de viagem, operador, até o próprio passageiro, são fraudes. São fraudes, são cartões de créditos clonados, que está o tempo todo aparecendo, o tempo todo golpes. Eles tentam criar modalidades novas para aplicar golpes. Eu acho que o meu maior medo hoje para abrir cadastro de uma agência de viagem é justamente se ele sabe trabalhar com turismo, para não levar golpe. Porque um agente de viagem desse que leva um golpe, o golpe vem para a operadora, eu tomo o golpe e perco o cliente, porque o cliente não vai nem entender que ele tomou um golpe. Então, por isso que a quantidade de abertura de agências que vem acontecendo, a gente também tem que tomar cuidado, né? Uhum. Porque a gente tem que, de fato, ensinar uma agência de viagem a trabalhar com a internet.
Com honestidade e com segurança, Isso, né? com segurança. Com a era hoje da tecnologia, eu acho também que um grande desafio é lidar com preços que nem sempre são reais, né? O cliente às vezes vai lá, faz um orçamento num site específico e o valor sai bem pequenininho, mas ele não sabe que depois daquilo vai haver várias taxas. E aí ele printa a tela daquele valor pequeno e já vem para a gente mostrando aquele valor, mas a gente tem que destrinchar, entrar no site, mostrar para ele as taxas que virão depois, né? E às vezes Peguei um desse agora, sentado aqui. A gente tava, não foi semana passada, não Sim. foi? Um pacote para a Grécia tinha lá 20 mil reais. Só que tem as taxas. Isso. E o cliente, ele não entende. Ele diz, mas não era 20? Sim, mas tem as taxas, né? E aí você ter a confiança do cliente de que você não está dando golpe, você não está aumentando. Aquilo faz parte de um pacote. E aí faz parte também do processo, já por causa dessa, né, dessa questão da tecnologia e dos golpes, é de você estar ali documentando todo o processo. Então, na conversa, eu procuro, assim, eu mando alguns áudios, mas eu prefiro escrever e botar prints e enviar documentos, porque fica tudo documentado, né? A gente conta uma história com todas as provas, e assim o cliente se sente mais seguro também. E apesar de que hoje no WhatsApp, judicialmente, você pode também usar também, como uma testemunha. defesa sua também, no caso, né? Outra coisa interessante, é mais fácil vender, agora vamos para as vendas, é mais fácil vender pacote nacional ou pacote internacional nesse momento no Brasil? Porque teve uma época que o brasileiro não podia fazer viagem internacional e hoje a gente já pode fazer uma viagem internacional. Para vocês, é mais fácil? O mercado internacional está mais fácil ou o nacional ainda é muito mais a procura? Então, eu vou falar do nosso perfil, porque eu acho que varia muito de agência para agência, de acordo com o perfil dos clientes que a gente tem, né? Então... O sonho era só internacional. Mas todos os nacionais são muito bem-vindos, né? Podem vir. Mas, assim, eu acho que varia muito. Então, assim, para os brasileiros, né, até dada classe, é muito mais vendido nacional, né? Até porque o Brasil é tão grande que a gente não conhece o Brasil todo em 5 anos, vai demorar bastante para rodar todos os estados, né? Mas é sempre bom também indicar e direcionar o cliente para uma viagem fora do país. Mas eu estou dizendo, a minha pergunta é, a maioria das vendas para vocês, é mais fácil fazer venda nacional ou mais fácil fazer venda internacional? Pelo valor, é mais fácil fazer a venda nacional do que a internacional, sendo que há pacotes internacionais que ainda são mais baratos do que pacotes nacionais, porque tem resort aqui no Brasil que são mais caros do que uma viagem para Buenos Aires, né, para os Estados Unidos. Mas eu lhe faço essa pergunta porque faço essa pergunta para vocês porque não é a facilidade de vender, é a facilidade realmente da negociação, entendeu? Não é da venda nem do valor a receber, da negociação. Não, vai ser mais fácil o nacional. Negociar, até porque a língua é a mesma, as negociações nacionais a moeda são é a mesma, feitas né? de olho... olho no olho, são feitas pessoalmente. Então, a negociação internacional precisa de uma pessoa lá, precisa ter um representante local, tanto do hotel, tanto do passeio, de parques. Então, por isso a importância de estar nas feiras de turismo, estar participando das feiras constantemente, porque estar em contato com fornecedores internacionais é muito bom, mas, respondendo a pergunta, é muito mais fácil vender o nacional. Verdade. Mais fácil vender nacional. Outra coisa que eu queria saber assim de vocês, que fica bem na mente e no imaginário, viagem de cruzeiro. Viagem de cruzeiro. Qual é o perfil do cliente hoje em dia? O que é que o cliente hoje em dia está procurando numa viagem de cruzeiro? Nacional, vamos ficar num cruzeiro nacional. Quais são as melhores viagens? Quais são os melhores destinos, os mais procurados de cruzeiro no Brasil? Hoje você tem cruzeiro nacional de luxo e cruzeiros como resort, né? Sim. Então, você tem o resort de pequeno valor, de primeira entrada, e tem resort de luxo. Sim. Cruzeiro nacional também está assim hoje, né? Antigamente os cruzeiros eram só coisas luxuosas. Hoje em dia não, hoje você consegue fazer um cruzeiro pagando o valor de um Sauípe. O Santos Salvador, por exemplo, de 3 noites e 4 dias, você consegue fazer saindo de Santos e desembarcando em Salvador. Então, com preços maravilhosos. Quanto a média de preço, mais ou menos? Vai estar na faixa de R$3.000 por pessoa.
pessoa na cabine. Então, é bem... É bem interessante, né? E outra coisa também que hoje os cruzeiros, eles têm um leque de opções, né? Tem, inclusive, os cruzeiros temáticos que chamam muito a atenção de alguns clientes que querem passar... E está vendendo muito. Vendendo muito. Que querem passar dias ali com aquele artista específico, né? É isso. E aí é uma maneira de estar mais próximo do ídolo, cruzeiro né? do sertanejo, cruzeiro do axé. Hoje tem cruzeiro de tudo que é tipo. Tem cruzeiro travessia de 20 e tantos dias, Sim. cruzeiro no Alasca, cruzeiro na Amazônia, inclusive. A gente está levando alguns clientes agora para um cruzeiro na Amazônia, né? Que é o Ibero... Amazon, o Gran Amazon. Esse mundo de turismo, ele é ilimitado, né? Porque enquanto tiver mundo, você consegue fazer viagem. O programa passa muito rápido, né? Mas a gente ainda vai pegar aqui uns minutinhos para a gente falar o seguinte: os desafios do turismo com relação agora à questão de aumento de preço, não é? Aumento de preço. Tá caro fazer viagem nacional? Tá caro. Porque antigamente a viagem internacional ela era mais cara. Mas hoje em dia tá caro. Qualquer pessoa consegue viajar. Eu tenho um pacote para qualquer tipo de público. Tem. Hoje aí tem uma dificuldade. Eu vou começar porque depois vocês terminam. Porque são perguntas bem pertinentes da nossa área, que é interessante a gente estar conversando sobre isso, que estou sempre visitando os agentes, a gente sempre está falando sobre isso. Então, assim, hoje a nossa maior dificuldade para vender aqui em Sergipe, eu fico em Sergipe e Alagoas. São as duas cidades, estados, ela tem a mesma particularidade que a malha aérea. Então, assim, é muito mais caro, às vezes, viajar saindo daqui de Aracaju do que saindo de São Paulo, por exemplo. Ou saindo de Salvador, né? Saindo de Salvador, inclusive. Então, vai depender muito disso. Se você quer viajar de carro, é mais barato. Fazer uma viagem para Alagoas, vai de carro. Então, você quer viajar para onde? Rio de Janeiro. Hoje a gente tem dificuldade para vender Rio de Janeiro por conta da malha aérea. E o sergipano adora vender Rio de Janeiro. O alagoano adora ir para o Rio de Janeiro. Mas hoje tem ficado muito caro por conta da malha aérea. Né? Agora, pegando essa coisa, Jorge, da malha aérea, eu tenho clientes que você paga o veículo para poder deixar ele em Salvador para embarcar e fica muito mais barato do que se fosse daqui de Aracaju. Sim. Você vê esse diferencial de preço, né? É isso que tem que apresentar. O agente de viagem está apresentando isso também, essa opção ao seu passageiro? Sim, né? Que ele pode fazer isso, né? Correto. Então, E a gente faz muito lá isso lá. De pegar e ele sair daqui e embarcar em Salvador. no Já primeiro, é um adendo, sim. né? Um serviço adicional. No primeiro semestre de 2024, o setor de turismo no Brasil faturou 95,3 bilhões de reais. É o melhor desempenho desde 2019. E nós recebemos fatia desse dinheiro, ok? O Brasil fechou o primeiro quadrimestre de 2024 com um aumento de 7,4% de turistas internacionais com relação ao ano passado. Eu acho que o Brasil ainda não tem o gabarito de vender do internacional para cá, né? A gente vende daqui para lá. É porque tudo tem a ver com investimento turístico, né? Cada estado tem o seu investimento turístico e o país em si, a União também faz o seu investimento para fora. Tem as feiras também fora do país, Isso, né? tem. Mas talvez o que é investido do Brasil lá fora não seja tão grande quanto outros países investem para receber turistas, né? Então, Sergipe é um lugar que investe em turismo? Não. Eu falo com uma tristeza porque a gente visita o Brasil todo, né? Antes de operação eu era hoteleiro, então eu viajava o Brasil todo representando tanto Sergipe como o hotel que eu trabalhava. E é impressionante como as pessoas deixam Sergipe às vezes sempre para depois, Sim. até por conta também da malha aérea. Aracaju é uma cidade e Sergipe é um estado poderia ser altamente receptivo. Sim, Tem muitas potencialidades. Tem tudo para ser um estado e uma cidade receptiva como Alagoas é. Sim. Mas falta isso, falta divulgação, falta o poder público querer, né? A gente tem pessoas técnicas na área que ainda não tem. Não quero falar de política aqui porque eu tenho um certo aversão à política, mas infelizmente, o turismo precisa da política, né? Sim, e um turismo que precisa crescer, como o Sergipe precisa, como Aracaju precisa. Uma prima minha mora em São Paulo, eu vou contar histórias reais, né? E aí,
pediu uma indicação. Juninho, sempre eu venho aqui em Aracaju rápido, mas eu estou indo com meu namorado agora. Ela mora em São Paulo. Apesar dela ter nascido aqui em Sergipe, Sim. mas ela foi bem pequena para lá, né, com os pais. E veio com o namorado agora. A gente fez um roteirozinho e ela ficou maravilhada. Eu posso mostrar até o WhatsApp aqui. Sim. Ela disse, eu não conhecia esse lugar que você indicou, a Orla Pôr do Sol. Os passeios de rio que tem dentro de Aracaju. Dentro de Aracaju. E que não são divulgados. É, quando eu ia para os outros estados divulgar Sergipe, divulgar os hotéis, a galera ficava maravilhada com os vídeos que eu fazia no meu celular. Sim. E mostrava para os agentes de viagem lá. Então, assim, E assim, falando nessa questão de Sergipe, né? Eu fui ao Porto Seguro e aí um agente não, não foi um agente de turismo, não. Ele saiu mostrando Porto Seguro a gente. Sim. E ele perguntou o que é que Sergipe tinha para se ver. Sim. Eu fiquei assim, rapaz, meio Com vergonha. com vergonha. Porque tem muita coisa bonita, né, para se ver. Eu fui Apesar do jargão de que Sergipe é o país do forró, tem muito além do forró para mostrar. Tem muito além do forró. Eu fui para Curitiba e lá a gente recebeu alguns treinamentos e é impactante. O dono de uma operadora, ele dizendo assim, eu tentei de todas as formas falar com a Secretaria de Turismo de Aracaju sem sucesso. E isso é aqui a nossa... Não é nossa reclamação, não é nossa, mas é nosso questionamento. Por que não investir em turismo, né? Turismo, ele traz investimento, ele gera trabalho, ele gera renda. E por que não investir? O Brasil, ele é um grande celeiro de turismo, mas às vezes limitado por falta de infraestrutura, né? Às vezes por falta de mão de obra especializada, às vezes por falta de segurança, às vezes por falta de um custo mais baixo. Vamos lá, pode falar. Agora, Jorge, a questão que você falou que você é apolítico, né? Mas é como a gente disse, o turismo está ligado às vezes à política. Tem essa questão também, né? Infelizmente, o governo disponibilizou agora 7 milhões para 2025, não sei se você sabe, para poder ser divulgado o Sergipe lá fora, né? Agora, resta saber como é essa divulgação, como é que está se fazendo, né? Sim. Essa questão Sim, todinha. a efetividade, né? Porque o governo está disponibilizando a parte dele, está fazendo, né? Os canyons, né? Que lugar lindo para se conhecer, mas não é divulgado. Sim. Quem divulga os cânions é Alagoas. É Alagoas. Quem divulga os Alagoas. cânions. E os cânions é nosso também. É nosso também. Né? Fechando aqui nosso bate-papo gostoso, dos lugares que vocês conhecem, qual lugar desses vocês indicam para o seu turista dentro de território brasileiro? Dentro do território brasileiro. Porto Seguro. Pronto, Porto Seguro. Sem dúvida. Quais são as maravilhas de Porto Seguro? Rapaz, Naturais ou... naturais. Sim. E assim, você pode até ter uma coisa lá, um convívio, Sim. e você poder participar lá dentro com o pessoal, com os indígenas. Sim. Conviver aquela coisa que eles vivem ali. Sim, sim. E eu achei essa parte interessante ali dentro. Maravilha. Em Porto Seguro. Então, falando de Sergipe, né, uma pessoa que nunca veio para Sergipe, vamos começar por Aracaju, né? Mostrar os mercados antigos, mostrar a orla, levar para os museus para conhecer primeiro a cultura local. E aí Sim. depois tem a Orla Pôr do Sol, né? E a Serra de Itabaiana e outros locais muito interessantes. Pronto, e você, Jorge? Eu falando para o brasileiro viajante, Brasileira. é claro que eu vou indicar Sergipe e Alagoas, porque são as duas cidades que eu hoje moro em Aracaju e trabalho também por Alagoas. Alagoas, não preciso nem indicar, porque Alagoas é invadida... Se vende, né? É invadida de segunda a segunda pelo brasileiro, pelo turista internacional. Mas aqui, como o Plácido já falou da Orla Pôr do Sol, nenhum brasileiro hoje pode morrer, o brasileiro que viaja, é claro, sem conhecer os cânions do São Francisco. Sim. A história dos cânions do São Francisco, bem perdido naquela região de Piranhas, Canindé de São Francisco. Então, os cânions de São Francisco é uma grande opção. Manaus é um destino que eu sou fã também. Eu acho que todo mundo tem que conhecer Manaus, tem que conhecer a Amazônia, aquela região. E Rio de Janeiro é um destino que eu adoro também, apesar da violência. Sim. É um destino que também Deus
Sim, pelas com que belezas fez. naturais. Eu acho que esses 3 destinos São é o maravilhosos. que eu indico, né? Sim. Muito obrigada a vocês, né, pela participação. A conversa é boa, mas o tempo não é tão grande, mas foi maravilhoso, né, aprender um pouco, ouvir, né, as demandas. E você que está aí sentado, pode começar a desfazer as malas, o programa está acabando, mas a gente espera você no próximo programa. Curta, compartilhe, deixe seu like, porque a gente não lhe pede nada, mas a gente lhe leva para tantos lugares, não é verdade? Até o próximo programa. Muito obrigada.